O link está com o João, que você falou? Isso. Pode pegar com ele, por favor. Eu acho até que ele vai enviar direto lá no grupo. Só esperar o pessoal conseguir acessar o YouTube e a gente já começa, tá, pessoal? Ele está postando agora o link no grupo. E aí a única coisa é que o pessoal que estiver pelo YouTube não vai conseguir interagir por áudio. Mas semana que vem a gente resolve isso e fica todo mundo na mesma, beleza? Pessoal, quem está com a mão levantada, tem pergunta para fazer? Pode falar. Ou é porque levantou antes, já falou e não abaixou? Beleza? Então tá bom, vou baixar aqui. Se vocês precisarem falar, pode levantar a mão sempre. Pessoal, então tá ótimo. Ó, o link da live do YouTube já está lá no grupo. Eu vou colocar aqui também, caso vocês estejam em contato com alguém que quer entrar, quer assistir, não está conseguindo. O link da live é esse, que está no chat, está fixado. Está aparecendo para vocês? Isso, Fabiana, a lista de presença vai ser enviada nos dois, tanto aqui quanto lá. Beleza? Tudo certo? O pessoal está conseguindo acessar o YouTube. Deixa eu abrir aqui só para confirmar. Aparece até, fica espelhando a tela, né, quando eu mudo a aba aqui. Tá joia. Ué, agora tem 151 pessoas, tem algum mistério aí. Mas vamos nessa, pessoal. O link já está disponível, o pessoal já está conseguindo entrar. O pessoal que está no YouTube, não se preocupem, vocês vão poder mandar mensagem, vocês vão poder interagir. Semana que vem, nós vamos pegar uma sala que comporta todo mundo. Desculpem a confusão, tinha certeza que essa sala compartilhava até com 1.000 pessoas, comportava até 1.000 pessoas. Mas vamos nessa. Pessoal, todo mundo pronto? Todo mundo animado? Vamos embora? Vamos começar? Vamos embora. Então vamos nessa. Primeira coisa, eu vou começar a gravação, né? Porque é algo muito importante. Vamos nessa, começar a gravar. É isso, pessoal. Então, mais uma vez, oficialmente agora, sejam muito bem-vindos. Estamos começando agora o curso de personalidade além do espelho. Essa foi uma iniciativa que surgiu com o intuito de falar com vocês um pouco mais a respeito desse campo maravilhoso que é a psicologia da personalidade. E eu espero conseguir passar para vocês um pouco mais da profundidade que esse campo tem. Né? Como eu disse para vocês, o estudo do comportamento humano é a área que mais me fascina. Eu sempre fui muito apaixonado por isso, em todos os momentos da minha vida. E mais do que nunca eu comecei a entender um pouco melhor como é que isso funcionava depois que eu comecei a estudar sobre personalidade. E eu já ministrei um curso sobre esse assunto há 2 anos atrás, né, para os meus colegas de faculdade, lá na PUC. E agora eu abri esse grupo porque eu queria compartilhar esse tema, né, atualizei o conteúdo, eu queria compartilhar esse tema com muito mais pessoas. Então, para mim, assim, é uma alegria imensa poder falar com pessoas de todos os estados do país, falar com gente que eu ainda não conheço, mas que eu espero conhecer. E eu espero que esse assunto tenha um apelo para vocês que tem para mim, que vocês possam ver a complexidade que ele tem. Então, a ideia dessa primeira aula aqui é apresentar para vocês a estrutura do nosso curso, para que vocês possam entender qual ideia que eu tive de como apresentar melhor essa temática da personalidade. E é importante começar falando dessa forma, tá? A personalidade, ela é um tema, ela é uma área de estudo dentro da psicologia. Ela não é uma abordagem específica da psicologia. O que isso quer dizer? Que quando a gente vai estudar sobre a personalidade humana, a gente não precisa partir de um conceito de sujeito prévio. A gente não precisa partir, por exemplo, do conceito de sujeito da psicanálise, ou do conceito de sujeito do behaviorismo, da Gestalt, do humanismo, ou da terapia cognitivo-comportamental. Então, não faria muito sentido se a gente estudasse o campo da personalidade limitado somente por uma perspectiva, somente por uma visão específica que a psicologia traz sobre ela. Portanto, meu desafio aqui hoje com vocês é abordar esse tema por diferentes correntes de pensamento, para fornecer para vocês ferramentas para que vocês tenham uma base muito boa, muito sólida para estudar e para se aprofundar nesse tema sob a perspectiva que vocês quiserem depois.
certo? E também, porque eu também não sou muito fã daquelas aulas em que o professor só despeja conhecimento, só despeja informação, e também não gosto muito daquelas aulas que não tem muita objetividade, que é só bate-papo, que é só conversa, né? Aquelas aulas que você sai dela falando, olha, eu tô aqui há 2 horas, mas, poxa, acho que eu absorvi muito pouco, aprendi muito pouco. Então, o plano é que ao longo dos nossos encontros, a gente consiga desenvolver juntos uma série de ideias, uma série de raciocínios, que vão combinar teorias não só da psicologia, mas também da literatura, da economia, da neurociência, da linguística, da arte, do cinema, que todas essas áreas se relacionam. E elas fazem parte dessa temática, desse campo de estudo da personalidade. E a ideia de que eu faça isso é para apresentar para vocês a real complexidade que tem por trás desse campo, para que vocês possam seguir a linha de estudo, de pesquisa que tem maior interesse, que vocês tiverem maior interesse dentro dessa área, certo? E é claro, nós escolhemos, né, uma teoria da personalidade para embasar, para estruturar esse curso, que é a teoria dos 5 traços de personalidade, conhecida como Big Five. Eu vou falar muito dela aqui. Vocês vão ouvir falar demais dessa teoria aqui e como ela é profunda e como ela é interessante, certo? Então, quando eu estou falando de personalidade, passou para vocês, pessoal? O slide aí passou, ok? Sim. Passou sim. Maravilha, Tá maravilha. Então, vamos lá. Eu acho que a gente pode começar com uma definição de personalidade. O que é personalidade? E é muito difícil definir isso, porque, na verdade, a personalidade é algo muito complexo. Primeiro porque descrever o comportamento humano é muito difícil, né? É difícil distinguir quanto do nosso comportamento faz parte da nossa personalidade, quanto faz parte de qualquer outra coisa, da nossa criação, do ambiente que a gente vive, né? Das influências que a gente sofre ao longo da vida, das experiências que a gente tem. Então, a personalidade humana ela é algo tão complexo que ela chega a ser praticamente um mistério. Porque nós somos seres incrivelmente complexos. E os nossos sistemas internos são construídos por meio de variáveis muito complexas, que são influenciadas por muitas outras coisas. É como se cada um de nós fosse um mistério, um enigma muito grande. Talvez, se a gente for pensar sobre esse aspecto, a diferença real que exista entre as ciências humanas e as ciências exatas é que as duas seguem padrões verificáveis para tentar entender as coisas. Mas as ciências humanas são constituídas de uma quantidade tão grande de padrões, de variáveis e de influências, que talvez não seja possível chegar em equações ou em fórmulas matemáticas para descrever todos os fenômenos que compõem o ser humano, que nos afetam o tempo todo. Portanto, não é nenhum exagero falar que cada um de vocês é a coisa mais complexa que existe, em várias ordens de magnitude e por várias razões. O Santo Agostinho ele dizia que só uma alma humana é mais complexa do que todo o universo material que existe. Isso faz do estudo da personalidade algo muito desafiador, algo até assustador. Por isso nós vamos passear por um grande número de teóricos aqui ao longo das aulas. E o que vocês vão perceber é que apesar de que existem pontos em comum entre eles, na maioria das vezes esses teóricos, esses autores, eles pensam de formas diferentes. Eles enxergam a realidade de forma muito diferente. Por quê? Porque a personalidade deles é diferente. Então, nós vamos tentar fazer sentido disso aqui, começando a pensar na personalidade pela perspectiva científica. Quando você está diante de um psicólogo e vocês começam a conversar, ele te observa, ele percebe uma série de coisas a seu respeito. E nesse sentido, o elemento clínico da personalidade funciona como que uma engenharia. E o que os engenheiros fazem é tentar construir as coisas, é tentar fazer algo acontecer, algo vir à realidade. Então, eles se baseiam numa teoria, mas o objetivo deles é construir algo. E o que os teóricos da personalidade fizeram ao longo das décadas foi justamente isso. No começo, eles estavam tentando curar desordens mentais, promover a saúde mental das pessoas, mas o problema é que definir uma desordem mental do ponto de vista científico não é algo fácil. Por isso, o que é considerado saudável mentalmente, em parte, é fruto de julgamentos culturais. E alguns comportamentos e condutas que são considerados normais numa cultura podem ser condenados em outra, são mal vistos em outra. Um comportamento aceito e desejável, em parte, tem a ver com normas que foram socialmente e historicamente construídas. E, em parte, tem a ver com ideais. Você pode dizer que ser saudável, por exemplo, é ser uma pessoa normal, certo? Até então, você automaticamente começa a cair no problema, então. O que quer dizer normal? O que quer dizer ideal? E o campo da atuação da ciência, o método científico, não é capaz de determinar o que é um ideal. Porque a ciência busca entender as coisas.
não as motivações por trás das coisas. E os ideais, eles tendem a fazer parte de julgamentos morais, de julgamentos filosóficos, e não de definições científicas, não é isso? Por isso eu diria que seria interessante vocês encararem esse curso como se vocês fossem engenheiros da alma humana. Engenheiros da própria alma, em primeiro lugar, mas também engenheiros da alma de outras pessoas. Por quê? Porque quando nós interagimos com outras pessoas, nós inevitavelmente comunicamos a elas o que nós queremos, o que nós valorizamos, o que nós buscamos. E isso diz respeito aos nossos ideais. Quando as pessoas nos transmitem algo relacionado àquilo que nós queremos, nós escutamos elas. Nós valorizamos essas pessoas. Nós sorrimos para elas. Nós focamos nossos pensamentos nelas. Nós recompensamos quando elas agem de uma maneira que nos agrada, não é? E quando as pessoas se comportam de uma maneira que a gente não gosta ou que a gente não espera, nós as punimos. Mesmo que de uma maneira muito sutil. Seja com um olhar de desdém, seja com um sorriso que se fecha, seja com um momento de hesitação e de silêncio. Então, nós nos afastamos dessas pessoas. Nós rejeitamos a sua companhia, nos afastamos delas, rejeitamos a amizade dessas pessoas, nós terminamos os relacionamentos que nós temos com elas, né? Então, o que a gente pode dizer? Em alguma medida, como seres humanos, todo o tempo, nós estamos constantemente engajados num processo de cocriação de personalidades. A nossa e a de todos os outros com quem nós nos relacionamos. E no que nós estamos tentando fazer, o que a gente está tentando criar nesse processo? Pense, por exemplo, em quando nós falhamos em estar à altura de algum objetivo, de algum ideal. Pensem aí comigo, pessoal. Vamos fazer esse exercício. Foca aqui comigo. Pensa agora num ideal ou num objetivo que você tem definido para si. Ou que outra pessoa espera de você. Pode ser também. Quando a gente não alcança esse ideal, quando a gente não alcança um objetivo específico, nós temos aquela sensação de que nós falhamos. Então nós somos tomados por uma série de sentimentos negativos por termos ficado aquém desse ideal, não é isso? Freud explica esse estado como o superego impondo o seu julgamento sobre o ego. Então, nesse caso, você é o ego e o superego é uma mistura dessas expectativas externas, é uma mistura desses julgamentos, né? A internalização desses julgamentos que as pessoas fazem, que são criadas pelos outros e colocados sobre nós. E a personalidade humana, ela tem esses dois elementos. Tanto aqueles elementos que se apresentam para nós como ideais e como juízes. E tem também aqueles elementos que se apresentam para nós mais enraizados da nossa estrutura biológica. A gente tem tendências naturais, né? O nosso código genético, ele nos inclina a várias propensões comportamentais, sentimentais. E isso tudo é equilibrado pelas nossas experiências. Então, de uma forma geral, na primeira metade desse curso, nós vamos estudar sobre essa parte de valores, de ideais, de estruturas abstratas que compõem nossa personalidade. E na segunda metade, nós vamos focar muito mais na parte fisiológica, nas estruturas cerebrais, nos estudos científicos que estudam, compreendem a personalidade. E é aí que nós vamos falar especificamente de cada um dos 5 traços de personalidade, dessa teoria que eu falei com vocês. Ok? Pessoal, de uma forma geral, não tem problema nenhum vocês fazerem pergunta, vocês abrirem um áudio, se alguma coisa que eu falar não ficou clara. Até agora, vocês estão comigo? Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Tem alguma coisa que ficou esquisita? Como é que tá sendo? Tá fazendo sentido, sim. Tá, professor. Show de bola. Professor. Oi. É uma questãozinha rápida. O superego e o ego, segundo Freud, eles não são o ego que nós aqui, de forma vulgar, conhecemos como vaidade, né? É outra questão, né? Sim, sim. O termo superego e ego adotados por ele, não são o ego que aqui a gente aplica no nosso dia a dia, não, né? Não. Eles são conceitos mais profundos e mais específicos. O que eu estou usando aqui como detalhe é mais uma analogia. Isso, a ideia é fazer mais uma analogia mesmo, entre termos diferentes que estão buscando explicar sinônimos parecidos. Mas as palavras nunca podem ser usadas nesse ponto. Sempre que a gente citar aqui um conceito com base numa referência teórica, eu vou fazer questão de definir ele antes, para a gente não confundir, né? Por exemplo, tem um traço de personalidade, que eu vou falar dele daqui a pouquinho, que chama neuroticismo. Esse traço não é o conceito de neurose da psicanálise. Então, eu vou ter sempre esse cuidado de, quando eu introduzir um termo, eu vou explicar a origem dele, para que a gente não confunda, né? Isso é um cuidado que todos nós temos que ter, porque a gente está estudando esse assunto de uma forma mais ampla. Porque eu li esses dias sobre Freud, e aí também passei por esse tópico do ego e superego, e falei,
fiquei meio na dúvida logo que eu comecei a ler, mas aí depois eu vi que não era nada daquilo que eu estava imaginando quando eu comecei a ler. Sensacional, é isso. Vi direitinho os conceitos. Obrigado. Vamos nessa, maravilha. Pessoal, então, vamos lá. Esse curso, então, ele se chama Além do Espelho, porque nós estamos acostumados com a nossa feição, com o nosso rosto, né? A gente, às vezes, cansa da nossa própria cara, mas a gente não entende muito bem o que ela representa. Nós estamos acostumados a olhar no espelho para nos arrumar, para ver se a gente está com cara de sono, para conferir se a nossa atividade física está fazendo efeito, para ver se a gente está com algum sinal que indica um problema de saúde, mas isso é muito pouco. O que nós vemos no espelho reflete a maneira como nós representamos o mundo e como nós somos percebidos. A nossa fisionomia reflete a nossa personalidade. Ela reflete se nós estamos motivados, perseguindo algum objetivo, ou se nós nos sentimos derrotados por achar que a gente não está saindo do lugar. Então, apesar de conviver com a nossa personalidade, nós não sabemos muito bem o que ela é, como que ela foi construída. Será que as coisas que nos motivam, as coisas que brilham para nós, dilatam nossa pupila, aceleram nossos batimentos, nossa respiração, será que isso é algo que foi ensinado para a gente? Ou será que nós estamos buscando um objetivo só porque nós vimos alguém fazendo isso? Ou será que isso aí está realmente alinhado com os nossos valores, com quem a gente é, com a nossa essência? Então, os autores que nós vamos abordar na primeira metade do curso, eles estão muito mais preocupados com a natureza das influências sutis que moldam nossas percepções e nosso comportamento, e como elas se integram em relação às nossas emoções negativas, à nossa saúde, ao nosso bem-estar. Enquanto os pensadores da segunda metade do curso, eles estão mais preocupados em delimitar os elementos estruturantes da nossa personalidade. Quais são suas funções? Como que o nosso cérebro funciona? Como é que é a dinâmica dos nossos neurotransmissores, hormônios, certo? Então, durante nossos encontros, eu vou fornecer para vocês uma linha narrativa que vai ajudar a integrar essas diferentes perspectivas, já que é muito importante a gente conseguir utilizar uma história para amarrar e para relacionar todos os fatos que nós estudamos, para evitar que vocês fiquem presos naquele esquema de somente absorver e memorizar informação, como se fosse uma lista, né, de informação, sem que elas digam muita coisa para vocês. Fujam dessa ideia, aqui no curso pelo menos, de decorar alguma coisa para fazer uma prova. Percebam que memorizar informações não significa absorver conhecimento. Adquirir conhecimento significa ser capaz de gerar uma estrutura cognitiva que te permite se conduzir de uma maneira melhor na vida. O conhecimento depende de uma capacidade de conseguir operacionalizar as informações que você apreende, de acordo com os ideais e com os objetivos que você definiu. Então, nesse sentido, você pode pensar que um curso de psicologia também é um curso de sabedoria aplicada. Supondo que a sabedoria é, em parte, um meio de nos conhecermos, mas que isso também nos ajude a entender melhor os outros. E é importante salientar isso, né? O princípio de conhecer o ser humano, de forma geral, é indissociável do princípio de você se conhecer realmente, de você se entender. Eu realmente penso que é impossível você conhecer realmente quem quer que seja antes de que você se conheça, pelo menos suficientemente. Então, assim, nós começamos a ser capazes de conhecer um pouco mais sobre os outros, de compreender o comportamento das pessoas, de entender melhor suas motivações, de negociar com elas, de ouvi-las, de formular meios de interações recíprocas com elas, para que assim a gente seja capaz de nos integrar razoavelmente com outras pessoas. Eu bati um papo anteontem, sábado, num podcast muito interessante sobre isso, de por que o ser humano é tão tribalista, por que a gente começa a dividir o mundo entre nós e eles, por que a gente está separado tanto, né, entre grupos e polos e tribos, e essas conexões e essas convergências estão cada vez mais frágeis. Isso é falta de conhecimento de si e do outro. Então, nós podemos pensar que os elementos constitutivos da personalidade, eles podem ser entendidos como as estruturas implícitas que governam a nossa percepção, que nos inclinam em direções a certos tipos de comportamentos. E para entender isso, nós podemos falar bem brevemente agora sobre o modelo dos 5 traços de personalidade, sobre o modelo do Big Five. Eu vou fazer uma introdução muito breve e rápida dele aqui agora, para vocês começarem a popular a mente de vocês com essas ideias, com esses conceitos, mas obviamente ao longo do curso eu vou esmiuçar isso muito melhor, vai ficar muito mais claro o que cada uma dessas dimensões quer dizer, certo? Então vamos lá. O Big Five é um modelo estatístico, nós vamos estudar ele bem mais a fundo, traço a traço, né, na segunda metade do nosso curso, e ele foi sendo construído durante mais de 50 anos de pesquisa, quando psicólogos da personalidade se juntaram para pesquisar termos no dicionário de língua inglesa, e eles buscavam por quaisquer termos que pudessem qualificar os seres humanos com adjetivos,
e selecionaram o maior número possível de termos que pudessem querer dizer sobre as maneiras como a gente se comporta, como a gente sente, como a gente vê o mundo. Então, eles submeteram esse número gigantesco de palavras a um processo estatístico que se chama depuração dialética. Desculpa, análise fatorial. Depuração dialética é outra coisa que a gente vai fazer. Nós vamos explicar mais à frente o que é a análise fatorial. E esse processo de análise fatorial, ele permite que você descubra o quão semelhantes são alguns itens dentro de uma lista. Como que eles se agrupam. Então, por exemplo, se você fornecer para uma pessoa uma lista de adjetivos, né, que se descrevem, né, e as pessoas vão dizer, por exemplo, que elas se sentem felizes, ou que elas se sentem sociáveis, ou que elas riem com frequência, ou pessoas que se qualificam como pouco felizes, como pouco animadas, como pouco dispostas, a gente vai começar a perceber que esses adjetivos diferentes querem dizer respeito à mesma coisa, a uma mesma estrutura. Por quê? Porque todas as pessoas que se sentem, que se relatam, que se enxergam de uma certa forma, também se relatam de outra forma, com outra palavra. Então, esses agrupamentos começam a ser feitos e esses traços começam a ser definidos, né? Então, uma das dimensões da personalidade, né, pode ser entendida como felicidade, como emoções positivas. Essa dimensão é chamada de extroversão. Outra dimensão da personalidade que tem a ver com emoções negativas é chamada de neuroticismo. Então, se você pergunta para uma pessoa o quanto que ela se considera ansiosa, numa escala de 1 a 7, ela tem uma grande possibilidade de se classificar alta nessa escala. Se você também perguntar para ela se ela costuma se sentir triste, se ela costuma se sentir insegura, se ela costuma se sentir angustiada, essas palavras, elas se agrupam, porque elas querem dizer respeito a uma mesma estrutura, a um mesmo traço, a uma mesma coluna da personalidade dela. Então, as emoções negativas se agrupam de alguma forma. Então, se uma pessoa reporta que se sente, por exemplo, que é uma pessoa confiante, ela está mais na dimensão da emoção positiva. Então, ela vai tender a experimentar outras emoções positivas. E a partir desse processo de depuração, eles chegaram nos 5 traços de personalidade. Tem um outro traço de personalidade, que está ali também, é o penúltimo ali, ó, que se chama amabilidade. E as pessoas que são amáveis, elas tendem a se autossacrificar um pouco mais em favor dos outros. Elas são pessoas mais passionais, mais gentis. Se você está lidando com uma pessoa que é muito amável, você vai notar que ela não gosta de conflito, não gosta de se indispor com os outros. Porque ela se importa muito com o bem-estar das outras pessoas. Elas tendem a evitar conflito. Elas tendem a colocar a preocupação dos outros à frente das próprias preocupações. Então, elas são pessoas que são um pouco mais cooperativas do que competitivas. E tem se feito muitas pesquisas nas últimas décadas em relação a isso, para tentar entender o que tem por trás desses traços, o que mais quer dizer a respeito do comportamento das pessoas, e estudar cada um deles. Sobretudo nos Estados Unidos e no Canadá, essas pesquisas têm sido feitas. Enquanto mais eles estudam, mais eles percebem que as verdadeiras razões por trás dos nossos valores e de muitas das nossas escolhas e preferências, elas estão relacionadas com a nossa personalidade. E não tanto com a nossa capacidade de raciocínio, ou com a quantidade de informações que nós recebemos, ou a quantidade de estudo que nós temos, já que não importa quanta informação a gente receba, ela sempre vai ser filtrada pela nossa personalidade. Outra razão para isso é que tem uma quantidade de energia e uma quantidade de atenção disponível que nós temos para organizar as informações que a gente recebe. E o nosso cérebro é programado para economizar energia. Então, nós vamos tender sempre a agrupar em determinados meios as ideias e os comportamentos e os valores e as visões de mundo que nós temos. E a gente tende a se aproximar de pessoas com pensamento e com comportamento parecido com o nosso, para que a gente não tenha que pensar o tempo todo do zero para tomar qualquer decisão, porque isso seria muito desgastante do ponto de vista energético. Isso custa muito do ponto de vista evolutivo. Então, se você vai tender a procurar um grupo social para pertencer, sobretudo se você for uma pessoa extrovertida, porque nesse caso você gosta de estar perto de outras pessoas, se você é introvertido, você gosta de ficar mais tempo sozinho, de forma que se você for uma pessoa muito introvertida, você não vai tender muito a procurar um trabalho no campo profissional que exija muito contato com as pessoas, como a área de vendas, por exemplo. É mais provável que, se você for introvertido, você queira mexer com um trabalho na área da programação, ou que você seja um escritor, ou uma outra profissão que não te exija tanto contato social o tempo todo. Certo? Então, a resistência do extrovertido, ela é exercida diante de outras pessoas, porque o extrovertido ele resiste a interações sociais por mais tempo, enquanto o introvertido ele se desgasta e se cansa muito mais rápido com as interações sociais. Certo?
Então, essas pesquisas que relacionam os traços de personalidade a eventos sociais, a escolhas profissionais, eles têm sido feitos cada vez mais, têm descoberto coisas cada vez mais impressionantes, e nós vamos aprofundar isso muito mais quando a gente for falar de cada traço separado. Outro traço que está aí é a conscienciosidade. As pessoas conscienciosas, elas são pessoas muito comprometidas, muito trabalhadoras, elas são pessoas orientadas por metas e por objetivos, elas gostam de ser pessoas produtivas. E esse é um traço excelente para quem quer se dar bem na faculdade, na vida acadêmica ou no trabalho, porque as pessoas conscienciosas, elas são muito industriosas, muito ordenadas. E quando eu digo industriosa, eu quero dizer que elas têm uma facilidade para realizar tarefas. Sabe aquela pessoa que você conhece, que ela é muito boa no que ela faz, ela é muito perfeccionista, ela não deixa nada mal feito, ela se incomoda quando as coisas não estão muito bem feitas, certo? Então, esse é um traço que diz muito respeito a êxito profissional, a êxito em atividades acadêmicas, certo? Então, vamos aproveitar que eu estou falando desse traço, eu vou dar um conselho para vocês, principalmente para vocês que estão no começo do curso de psicologia, ou que estão no começo da carreira, que estão abrindo a clínica, começando a faculdade, e esse conselho também vale para mim, é que a gente tente absorver um pouco dessa qualidade conscienciosa, que a gente trate com algum cuidado e com algum respeito esse tempo que a gente tem pela frente, tanto aqui no curso quanto nas atividades que estão fazendo. É importante desenvolver pelo menos essa capacidade para que a gente consiga nos planejar em relação a ler os textos, em relação a buscar as pesquisas. Eu vou indicar vários livros aqui. Então, levem esse curso a sério, porque eu garanto para vocês que vocês vão sair daqui com um arsenal muito maior para que vocês possam fazer escolhas melhores lá na frente. Vocês podem vir a conhecer aqui campos de estudo e áreas do conhecimento que vocês não vão ouvir falar, às vezes, na faculdade, ou não tiveram contato ainda na prática profissional, certo? Então, vamos tentar focar um pouco muito mais nisso aí. E aí, o último traço, pessoal, que eu quero apresentar, assim, bem rápido, é a abertura à experiência. Ele é um traço que está relacionado com a dimensão da criatividade. Ele também está relacionado com a inteligência. E quando eu falo aqui de inteligência, eu falo estritamente de QI mesmo, de quociente de inteligência. As pessoas que são inteligentes, elas tendem a ser pessoas criativas. Então, é muito comum você observar esse traço de abertura à experiência em artistas, em músicos, em atores, sobretudo em humoristas, né? Os tipos de referências que um bom humorista tem que ter para fazer piada exigem dele uma capacidade de observação muito minuciosa. Ele tem que ter uma percepção muito acurada e conseguir articular essa percepção ali do engraçado, do exagerado, do ridículo, e articular isso de uma forma que seja engraçada, mas que não seja exagerada, que não seja apelativa. E o humor, ele anda nessa linha fina, né? Entre você apontar algo sutilmente engraçado e você não humilhar a pessoa que você está brincando com ela. Então, isso exige uma perspicácia muito grande, uma criatividade muito grande. É muito difícil você ser engraçado. E as pessoas que são criativas, elas tendem mais para o lado progressista, no aspecto político, no aspecto social. Elas tendem a gostar de ideias, de arte, de poesia, de obras de ficção. Tem algo nessas pessoas abertas à experiência que dá para elas uma sensibilidade estética mais aguçada. Existe um teste de personalidade que ele mede a criatividade. E ele trabalha com 13 tipos de dimensões criativas, como escrita, pintura, canto, dança, atuação, investigação científica, atividade empreendedora, atividade de arquitetura, culinária, enfim. Então, esse teste pede para que as pessoas marquem qual que é o grau de aptidão que elas têm em cada uma dessas atividades criativas. E cerca de 70% das pessoas marcam 0 nas categorias criativas. Não é que a mesma pessoa marca 0 em todas, não, tá? É que no score geral do teste, cada uma dessas atividades, 70% das pessoas que responderam marcaram 0 nelas. Então, ou seja, uma minoria das pessoas conseguem ser criativas em várias dimensões das áreas criativas, o que mostra o quão raro e o quão difícil é trabalhar nesse tipo de empreendimento. E o princípio de análise distributiva que explica esse fenômeno é chamado de distribuição de Pareto. Eu vou explicar isso um pouco melhor lá na frente, na aula de abertura e experiência. É sensacional essa aula, não percam, ok? Então, vamos lá, vamos em frente. Quando nós podemos falar, então, quando nós podemos pensar, examinar esses traços de personalidade, como as maneiras pelas quais a gente consegue fazer sentido das coisas, simplificar o mundo para fazer sentido dele, porque existem muitas formas de agir no mundo, certo? Existem muitos lugares para a gente poder conhecer, existem muitas coisas para a gente poder olhar, existem muitas pessoas para a gente poder interagir, existe algo por trás dessas pessoas que escolhem a profissão que elas vão fazer. Por que alguém escolhe ser bombeiro, advogado, contador, artista, engenheiro, psicólogo, atleta, né?
E nós podemos escolher diferentes formas de adequar as nossas características pessoais e os nossos modos de ser com as demandas que o ambiente, que as pessoas à nossa volta têm, certo? A gente tem que conseguir integrar isso que tem em nós, algo que tem em nós, que vai sendo desenvolvido ao longo do tempo, com as demandas que as pessoas têm. Afinal, não adianta nada você ter uma inclinação muito grande para um certo modo de vida, se ele estiver totalmente desconectado, descompassado com as possibilidades e com as necessidades das pessoas que estão ao seu redor. Você pode tentar adaptar isso de outras maneiras, mudando de cidade, mudando de país, mas essa questão de sempre ter que conciliar o que você é com as pessoas que te cercam, isso sempre vai estar presente, não importa aonde, certo? E eu não estou falando aqui só de cultura e sociedade, não, tá? Mesmo se você escolher se isolar da sociedade, você vai precisar de habilidade, vai precisar de qualidades para ter uma vida isolada, conseguir construir um abrigo, conseguir comida, né? Então, a necessidade da gente perceber o que está à nossa volta, integrar o que nós somos com o ambiente, ela é inescapável. E existem também outros elementos da personalidade. Nem tudo são traços, né? Nem tudo que compõe nossa personalidade está dentro de nós. Pensa, por exemplo, quanto dos seus pais que tem em você? Quanto que o comportamento deles influenciou e ainda influencia quem você é hoje? E a interação com as outras pessoas? Quando você se relaciona com alguém, aquela postura complexa que se apresenta diante de você, com um efeito particular na sua estrutura cognitiva, certo? Cada fala que você recebe, cada sinal que você percebe, isso te muda. E nós vamos aprendendo a entender melhor sobre as outras pessoas, na medida que nós enxergamos, na medida que nós intuímos o que está vindo para nós de volta. Qual que é a resposta das nossas interações com essas pessoas. Então, distinguir o que você é e o que é fruto das suas interações com esse sistema complexo é muito difícil. É um desafio enorme para os psicólogos clínicos, por exemplo. Eles enfrentam ao diagnosticar uma pessoa com depressão, por exemplo, né? Vamos dar esse exemplo de depressão. Vamos conversar, observar uma pessoa, concluir que ela está profundamente infeliz. Vamos saber que essa situação é fruto de um desajuste psicológico, que ela é um problema, da maneira como essa pessoa está vendo o mundo. Quando você estuda epidemiologia, você vê que a grande maioria das pessoas tem o primeiro episódio depressivo depois que algo muito impactante, depois que algo muito traumático acontece com elas. Ou elas perderam alguém querido, ou elas se machucaram seriamente no acidente, ficaram desempregadas, ou terminaram o relacionamento. Então, para conseguir ajudar essa pessoa, você precisa entender em qual grau de desajustamento de perspectiva, de percepção, de visão de mundo que essa pessoa está naquele momento. E essa é uma boa maneira de começar a análise. É você entender, né, como que essa pessoa está se relacionando com a sua família. A família, em geral, é uma estrutura ordenadora muito forte, né? Tem um impacto psicológico enorme na vida das pessoas. Tem várias abordagens da psicologia que colocam a nossa relação com a nossa família como uma maneira, assim, fundamental para a gente conseguir se determinar, se entender, principalmente quando algo dá errado. Outra estrutura ordenadora muito forte, né, é a nossa capacidade de se manter, de se sustentar, de ter uma autonomia, porque com isso vem confiança, com isso vem liberdade. Então, por isso que perder o emprego, muitas vezes, pode ser um evento causador de depressão para uma pessoa, ou de outras desordens psíquicas também. Sobretudo num país que a gente vive, né, que é tão instável economicamente, em que a falta de um emprego pode causar uma cadeia de instabilidade na vida de uma pessoa. Ela não sabe se ela vai conseguir continuar morando onde ela mora. Isso vai afetar o círculo social dela. Isso vai impactar a qualidade das relações com os amigos que ela tem, das pessoas próprias, das pessoas que estão ao redor, né, da imagem que a pessoa tem de si. Eu sou uma pessoa que dou conta da minha vida? Agora eu já não sei mais. Todos esses elementos são potencialmente, na verdade, catastróficos para nós. E a deterioração desses laços familiares e sociais é algo profundamente impactante para nós, porque nós somos seres muito complexos. O nosso córtex cerebral, ele é muito desenvolvido. Nós demoramos muito tempo para amadurecer psicologicamente ao longo da vida, né, desde que a gente nasce. Então, manter uma rede de relações de apoio, de suporte, de confiança ao nosso redor é uma das melhores maneiras de diminuir nossa incerteza, de diminuir nossa insegurança em relação ao futuro. E de acordo com a literatura psicopatológica, né, a incerteza é o maior catalisador de ansiedade. Eu lembro que tinha gente falando aí sobre ansiedade, né, no começo do grupo, então não esqueçam disso. Nós ficamos ansiosos precisamente quando nós não sabemos o que vai acontecer em relação a algo que é importante para nós. O medo do futuro. E estar exposto a essas condições indutoras de psicopatologia e de patologia da personalidade nos expõe à probabilidade
de que a gente está emaranhado numa situação de transmissão geracional de patologias, por meio da família, por meio das relações que a gente vive. E esse é um campo particularmente estudado na terapia do esquema, que é uma vertente bem atual da terapia cognitivo-comportamental. Então, ao ler os estudos de caso nesse sentido, é muito comum que o psicólogo conclua que a maior parte do problema com o cliente dele não é o próprio cliente, mas está na família dele. É claro que essa é uma ideia originalmente freudiana, né? Mas eu percebo também que é muito comum ver pessoas sofrendo com o mesmo tipo de problema, com os mesmos tipos de comportamento que seus pais. Então, nós não podemos subestimar essa possibilidade ao lidar com casos clínicos. E também tem um impacto muito grande na autonomia do sujeito, já que isso pode ser dito de uma forma geral sobre toda a psicologia praticada no Ocidente. É uma ideia muito central na perspectiva humanista. A ideia de que um referencial muito forte de saúde e de equilíbrio psicológico é que o sujeito consiga agir, consiga decidir as coisas da vida dele de forma autônoma, independente, livre, baseado nos próprios valores, nas próprias convicções, né? A imposição de estruturas de valor sobre uma pessoa, quando ela não acontece de uma forma amistosa, quando ela é forçada, ela é um grande indutor de patologias psicológicas, isso é um fato, né? E para mim, um dos maiores mistérios da psicologia, e talvez fora dela, é conseguir entender por que algumas coisas nos fascinam, por que algumas coisas capturam nossa atenção e outras não. A mesma coisa pode ser um tesouro para uma pessoa e pode ser algo totalmente irrelevante para outra. Mas o fato é que todos nós buscamos referências para seguir. Modelos de como seria o nosso eu ideal, né? Todo mundo passa na fase da adolescência de ter ali seus ídolos, geralmente é uma pessoa muito famosa, uma pessoa muito excelente, às vezes é um personagem de ficção, né? Então, a cultura pós-moderna ela está se movendo de um paradigma em que os nossos ideais culturais eles eram um pouco mais restritos, se resumiam a ter uma boa carreira, a ter um bom patrimônio, a ser respeitado pela sociedade, pronto. E agora nós temos visto uma difusão muito grande de referências, de pessoas que influenciam, né, que apresentam estilos de vida, de moda, de alimentação, de religião, de como ser um bom profissional. Então, cada indivíduo está tentando construir o seu próprio ideal, através das referências que ele mesmo busca. A sociedade está falhando em fornecer essas referências, as pessoas estão começando a buscar por conta própria, a construir do zero seus ideais. E isso tem pontos bons e pontos ruins. Então, esse impulso ele é notado em basicamente toda a cultura e toda a sociedade humana que deixou registros suficientes para a gente poder estudar. Nós contamos e nós criamos histórias e narrativas para conceitualizar lições, para solidificar experiências, para construir exemplos de possibilidades humanas. E um dos maiores papéis da literatura nesse processo é justamente de nos ajudar a entender como são pessoas de outras culturas. Como que eu posso conhecer uma pessoa sem nunca conviver com ela? Como que eu posso saber como que é uma pessoa que viveu na Rússia na Idade Média, se não pela literatura, né? Daqui a pouco a inteligência artificial provavelmente vai conseguir fazer isso também. Mas uma parte fundamental da construção da nossa personalidade, ou na compreensão da nossa personalidade, é possuir referenciais de boas histórias. Referenciais, repertórios que funcionem dentro de nós como um catalisador de tipos de vidas humanas possíveis, para que nós possamos identificar elementos dessas possibilidades humanas nas pessoas com quem a gente se relaciona, principalmente do ponto de vista psicológico, né? É interessante pensar nisso porque nós somos criaturas que buscam por sentido nas ações que nós praticamos. Nós damos papéis, damos significados para as coisas e para as pessoas. E na aula que vem nós vamos caminhar por esse lado, né? Nós vamos falar um pouco sobre esse assunto, quando a gente for falar do papel da filosofia e da literatura na psicologia. Sabendo que grandes filósofos e grandes escritores passaram a vida inteira tentando entender o comportamento humano. É difícil imaginar, né, mesmo hoje, na era da ciência, um conhecedor da alma humana maior do que foi Dostoiévski, escritor russo, ou alguém com uma capacidade mais aguda do que o Nietzsche para diagnosticar patologias sociais que foram causadas por comportamentos humanos que se proliferam numa comunidade ao longo do tempo. Então, nesse intuito de conferir um sentido à nossa própria vida, de colecionar elementos que nos ajudem a construir esse sentido para nós, nós lemos, nós ouvimos histórias, assistimos peças de teatro, filmes, séries, animes, lemos romances, biografias, que nada mais são do que histórias sobre vidas de outras pessoas, ou vidas fictícias, mas possíveis, coerentes com a natureza humana. E de alguma forma nós conseguimos fazer sentido disso.
Nós conseguimos ver sentido em coisas aparentemente sem sentido. Nós assistimos filmes em que animais, e carros e árvores falam, cantam, dançam, sem se importar com a falta de sentido lógico, da distância que isso tem com a realidade concreta e material. Não é isso? Quem aqui já leu ou já assistiu O Hobbit? Vocês conhecem a obra? O Senhor dos Anéis, mas o Hobbit tá próximo ali, né? Bom, né? Então, vocês já pararam para pensar qual que é o sentido de um dragão viver numa caverna, dormindo em cima de uma montanha de ouro? O que o dragão vai fazer com o dinheiro? Ele vai comprar uma casa com um teto solar para ele sair voando mais fácil? Ele vai comprar um lança-chamas, né, para fazer uma graça para os amigos dele? Não faz sentido nenhum isso aí, né? Mas, por alguma razão, essas coisas não nos parecem estranhas. Isso porque, inconscientemente, nós captamos significados, nós captamos símbolos, representações nessas histórias, que nos dizem algo que é profundamente verdadeiro, por mais que logicamente não faça sentido. Então, quando nós estamos diante de histórias, nós naturalmente entendemos que o que ela conta não precisa ser necessariamente uma verdade científica, concreta, provada, não precisa ter evidência do que está no filme. Só precisa ter uma manifestação direta da estrutura da realidade. E essa representação tem que ser bem feita. Porque quando ela não é bem feita, nós reconhecemos e nós saímos de um filme supostamente fantástico e a gente, cara, não gostei, não me pegou, né? Esse filme não falou comigo. O que não falou com você? Alguma conexão entre a estrutura da realidade e a maneira como o filme representou certos símbolos não te pareceu coerente. Seu inconsciente entendeu que não existia muita informação valiosa ali para você absorver. É isso que distingue boas obras de más obras. É por isso que alguns livros são lidos milhares e milhares de anos depois de terem sido escritos e outros não, são esquecidos rápido, né? Então, você pode se perguntar, bom, não é verdade que dragões existem ou que você precisa derrotá-los para conquistar um tesouro? Simbolicamente, é claro. Isso é verdade? O que você quer dizer com verdade? Se você está falando da verdade no sentido estritamente científico de um fato histórico, é claro que isso não é verdade. Só que essas histórias são verdade em muitos outros sentidos. Se você souber analisá-las sobre a perspectiva correta, que claramente nesse caso não é a perspectiva científica, se você for capaz de traduzir os símbolos verdadeiros que elas trazem e aplicá-los na sua vida, e a gente percebe isso intuitivamente. Na maneira de nos comportar, nós valorizamos muito mais boas histórias do que um monte de informações soltas, cruas. Afinal, enquanto sociedade, nós pagamos centenas de milhões, talvez bilhões de dólares e reais todos os anos para ir em cinemas, para ir em teatro, para comprar livro, para ir em parque, para assinar serviço de streaming, mas não para ler listas de informações soltas no papel, né? A menos que você precise delas para alguma coisa muito pontual, muito específica. Então, a gente busca informação não por prazer, não por encanto, mas por pura necessidade, para resolver um problema pontual. Mas a gente não se inspira com elas. E até hoje, e talvez principalmente na época de hoje, né, na era da tecnologia e da informação, nós ficamos cada vez mais encantados por histórias que são tão velhas quanto os primeiros registros escritos que a gente tem na humanidade. E isso é intrigante, né? Porque a maneira com que as civilizações antigas atribuíam noções de ideais, de poderes a deuses, não existe mais. A gente não acha que tem um deus do trovão com um martelo voando nas nuvens. Mas para onde que esses deuses foram, então? E a hipótese levantada pelo psicólogo Carl Jung, né, da psicologia analítica, é de que esses deuses foram internalizados por nós, por meio da cultura, na forma de traços psicológicos, por meio de forças motivacionais. Ou seja, o que as sociedades antigas entendiam por deuses, nós entendemos por ideais, objetivos de vida. Então você pode fazer uma analogia entre uma pessoa que busca o sucesso e o destaque profissional como alguém que encarnou o ideal de Apolo, alguém que está cumprindo o ideal apolíneo. Né? Apolo é o deus Sol na literatura, na mitologia grega. Ele é a luz da verdade, ele é o símbolo de aspiração profética, e ele é um artista para os romanos. Ou então uma pessoa que sonha em constituir família, em construir um lar, né? Como alguém que está cultuando a Hera, a esposa de Zeus, a deusa do casamento, da família, da fertilidade. Então, o fato é que hoje nós conseguimos conceitualizar esses ideais e internalizá-los na nossa mente, na forma de objetivos e de ideais para a nossa vida. Nós encarnamos esses ideais. Nós abstraímos eles e os fazemos parte da nossa vida. É assim que funciona hoje.
E a maneira como esse processo se desenvolve está profundamente ligado à nossa personalidade, profundamente ligado à maneira como nós enxergamos e interagimos com o mundo, que é completamente mediado pela nossa personalidade, certo? Pessoal, como nós atrasamos um pouquinho, não vou segurar vocês mais do que 8h30, prometo que até 8h30 terminamos, beleza? Todo mundo comigo? Estão gostando? Estão animados? Tá beleza? Tranquilo, gostando muito. Fera. Muito bom. Vamos nessa, vamos que vamos. Então, olha só. Esse, então, é o papel da experiência sobre a nossa estrutura psicológica. É um papel constante de sermos quebrados e reconstituídos, enquanto nós caminhamos em direção a alguma coisa de valor. E isso diz respeito à nossa capacidade de aprender e de abandonar velhas ideias e convicções antigas em favor de outras novas. É isso que a natureza faz com a gente no sentido físico. É isso que o autoconhecimento faz com a gente no sentido psíquico. Mas não é fácil passar por esse processo, porque a nossa tendência natural é a de resistir, de afastar do que é perigoso, do que é desconhecido, do que é trabalhoso. O nosso cérebro ele trabalha com o princípio de economia de energia. E o nosso corpo ele é configurado evolutivamente para fugir de perigo do que pode nos matar. Certo? Nós reagimos fisiologicamente a sinais de perigo. Mas talvez seja justamente nesse lugar que a gente não quer ir, que esteja a chave para o nosso crescimento. O Carl Jung, de novo, na obra Estudos Alquímicos dele, ele usa uma expressão em latim, da alquimia medieval, que diz assim, literalmente, Insterquilinis invenitur, que quer dizer, na sujeira, aquilo será encontrado. E ele desenvolve um princípio psicológico muito poderoso com base nessa ideia, de que muitas vezes as coisas que nós mais precisamos estão justamente nos lugares que nós menos queremos ir. Eu particularmente lembro dessa ideia toda vez que eu vejo alguém que claramente se beneficiaria muito de fazer uma terapia, mas é extremamente resistente a essa ideia. Em geral, as pessoas que mais precisam de terapia são aquelas que mais encontram desculpas para não fazer. Criam mecanismos de defesa, como falar que terapia não adianta, que é tudo picaretagem, que é coisa de gente doida. Mas o mesmo vale para cada um de nós, em algum aspecto. Meu foco com você sempre vai ser isso. Absorve tudo que vocês tiverem que absorver, evita de ficar olhando para o outro. É muito tentador estudar personalidade, porque quando a gente vai entendendo um pouco sobre os traços, você começa a querer pregar isso aí igual um selo na cara dos outros. Ah, é por isso que fulano é assim. Ah, é por isso que... Cara, sim, é interessante demais entender isso e entender as pessoas. Mas primeiro, olha para você. Todos nós temos segredos que nós guardamos no fundo da nossa mente, no limiar da nossa consciência. Segredos dos quais fugimos. Aqueles famosos esqueletos no armário que nós escondemos do mundo, nós tentamos apagar da nossa própria memória. E é nesse lugar psicológico que nós guardamos nossos piores medos, nossas lembranças de abusos, nossas falhas de caráter, as memórias de comportamentos patológicos que nós tivemos. E é essa atitude de fuga que nos impede de crescer e de nos desenvolver. E o processo psicanalítico, por exemplo, se trata justamente de promover encontros cuidadosos com esses pedaços escondidos ou esquecidos de nós, até que eles possam ser melhor compreendidos, melhor articulados e redimidos, para se integrar novamente com o resto de nós. Então, essa atitude de abertura, essa atitude de curiosidade, ela traz luz a uma realidade muito inconveniente, que foi percebida, por exemplo, pelo biólogo Jean Piaget, enquanto ele construía uma teoria do desenvolvimento humano. Nós só aprendemos alguma coisa quando nós estamos errados. Bom, a gente não necessariamente aprende quando a gente erra, mas nós só podemos aprender alguma coisa nova quando a gente erra. Já que se a gente faz algo que dá certo, né, nós só estamos confirmando algo que a gente já sabia, mas nós não aprendemos nada novo. E segundo o Jean Piaget, nosso processo de desenvolvimento, ele se dá justamente nesse intercâmbio entre o lugar que nós estamos agora, dentro do nosso domínio de competência, e o confronto com aquilo que a gente ainda não conhece, com aquilo que a gente ainda não domina. Até que por meio da absorção de novas informações, que nós coletamos a partir das nossas falhas, nós construímos novos modelos de comportamento, até que nós aprendemos a nos mover melhor no mundo. Esse é o processo de reestruturação cognitiva que todas as abordagens das terceiras ondas das TCCs usam. Portanto, o que vocês vão encontrar aqui nesse curso são uma variedade de ferramentas que vão ajudar vocês a se entenderem melhor, ajudar a se orientar melhor no mundo.
Portanto, o propósito desse curso ele é intensamente prático. Porque na medida que vocês conseguirem se entender melhor, vocês vão conseguir entender os outros melhor. E não tem outro caminho para se formar melhor uma pessoa mentalmente forte do que essa. Nós precisamos aprender a conduzir nossas vidas de uma maneira que nos torne satisfeitos e gratos por existir. Porque sem isso nós não vamos conseguir ajudar ninguém a fazer nada. Se a gente não está bem, a gente não consegue ajudar ninguém, não é? Por isso é muito importante que vocês realmente se esforcem para não perder as aulas, para não perderem o ritmo, né? É um curso de humanas, mas a estrutura lógica que eu fiz de cada aula, de cada assunto, ela segue uma lógica matemática, de forma que se vocês perderem a aula passada, vocês não vão deixar de entender a próxima aula. Mas vocês vão deixar de entender com a mesma profundidade, com o mesmo nexo, com a mesma fluidez que se vocês assistirem. É por isso que elas vão ficar gravadas e vai ter presença tanto para quem assistir online, ao vivo, tanto para quem assistir depois gravado. Não se preocupem com isso. Foquem primeiro agora nisso. Em ter esse compromisso de não perder as aulas, de assistir o curso todo, de ir pensando, de permitir que as ideias que a gente trabalhar aqui em cada semana permeiem, né, cubram, embrulhem a cabeça de vocês, os pensamentos de vocês, para que vocês possam internalizar essas ideias aqui. Né? E esse é um conselho que eu sempre dou para as pessoas. Sempre que você for estudar, sempre que você for ler alguma coisa, tente ler aquilo como se aquilo realmente tivesse sido escrito para você. Não chega com aquele espírito crítico, arrogante, de vamos ver isso aqui se é bom. Não. Tenta fazer o máximo de esforço para deixar de lado as predileções, os preconceitos sobre determinada abordagem, sobre determinado autor, para que seja possível realmente tentar entender o que aquele autor estava tentando pensar, o que ele quer transmitir com aquele livro, com aquela ideia, com aquela frase. E quando nós começamos a conseguir entender que diferentes textos, que diferentes perspectivas e abordagens funcionam melhor para pessoas diferentes, nós vamos ser capazes de fazer o mesmo na prática profissional. Eu não falo só de psicologia, eu sei que tem muita gente aqui que não é da psicologia. Tem gente aqui que é da engenharia, da administração, tem pessoas de vários cursos aqui do direito, de letras, de filosofia, de história. Isso aqui é um curso de formação humana. Tá? Então, ao longo das aulas, vocês vão perceber que às vezes eu vou citar um autor da psicanálise, outro da humanista, outro da TCC, outro do behaviorismo. Não evitem aquela desconfiança, sabe? Aquela predisposição negativa. Né? As pessoas precisam de coisas diferentes e elas são diferentes por um motivo. Não é que está uma certa e outra errada. E essa aparente diversidade, esse divórcio de ideias, ela acontece justamente porque os aspectos psíquicos do ser humano, elas se dividem no lado científico, que ele é objetivo, que ele é mais concreto, e do lado abstrato, que ele é mais simbólico, que ele é mais subjetivo, que ele é mais individual. E atualmente, devido a esse princípio de especialização muito grande que a ciência tem passado, esses dois campos têm sido pesquisados, ensinados e praticados de forma muito separada. E o meu maior desafio para vocês aqui com esse curso é mostrar para vocês que ao longo dessas aulas que essa separação ela é importante, mas ela tem que ser conceitual. Nada impede que vocês busquem entender os assuntos com base nesses dois aspectos. Que vocês consigam aplicar o que vocês aprenderam de forma conjunta também. Isso é muito importante. Um autor muito importante que explica, né, o valor dessa integração desses dois lados, do equilíbrio desses dois lados, é o professor cientista da religião e mitologia, Mircea Eliade. Ele passou a vida inteira estudando civilizações antigas. E ele buscou relações entre os mitos criadores dessas civilizações, entre os padrões culturais que elas tinham. Então, ele estabeleceu relações entre as histórias que essas pessoas criavam para simbolizar os comportamentos, as condutas e o que elas entendiam sobre si mesmas, sobre o mundo, sobre a natureza. E ele queria entender, né, esses padrões, e ele acabou encontrando um padrão muito fundamental, um princípio de dicotomias que estruturavam o imaginário dessas civilizações antigas. É como se para elas a realidade fosse criada e sustentada por um equilíbrio entre forças opostas. A gente pode pensar nessa dicotomia como a vida e a morte, como a ordem e o caos, como a esterilidade e a fertilidade, entre a criação e a destruição. E todo o processo de desenvolvimento, desde o macrocosmo até o mundo microscópio, se dá nessa passagem de um estado a outro, nesse princípio de complementaridade. E não é à toa, então, que o alto padrão, né, das maiores divindades, né, aquele alto escalão, aquele
panteão máximo das divindades das tradições antigas, eles sempre apresentavam deuses que tinham consortes, que tinham esposos, né, ou esposos, maridos, mas que são opostos de si mesmos. Então, se você tem um deus da criação, você tem um outro deus da destruição. Você tem um deus da vida e outro da morte. Você tem uma divindade solar e uma lunar. Você tem um deus da água e outro da terra. Você tem um deus do céu e um da terra, ou do mundo inferior, do inferno. Mas esse princípio sempre foi notado nas grandes tradições, né? Na mitologia mesopotâmica, na egípcia, na hinduísta, na japonesa, na romana, na grega. Então, essas representações simbólicas e míticas, elas tratam de dois estágios de um mesmo processo, de dois momentos do mesmo ciclo. E isso ficou muito claro para essas civilizações, sobretudo após o domínio de técnicas de agricultura. Na medida em que elas perceberam que para o crescimento de uma lavoura, isso era igualmente importante. O dia quanto a noite, o quente quanto o frio, a secura quanto a umidade, o sol e a lua, né? Qualquer desequilíbrio, qualquer excesso nessa falta de dualidade representa a destruição, a quebra da harmonia entre essa sociedade e a destruição dos frutos que eles estão construindo. Tanto os frutos literais, né, do que eles estão planejando, construindo, quanto a destruição da coesão entre essas sociedades. E eles tinham uma consciência muito forte disso. Esse é o princípio do Tao, né, da filosofia taoísta oriental. E na vida psíquica é a mesma coisa. Se você leva uma vida muito voltada para elementos concretos, racionais, materiais, numéricos, você tende a se tornar uma pessoa mais rígida, mais controladora, mais sistemática, e com isso você pode padecer daquele mal-estar que acontece, de que você começa a acreditar que tudo o que te acontece decorre exclusivamente das suas ações, dos seus esforços. Em algum momento isso vai te sobrecarregar. Por outro lado, se você for uma pessoa muito abstrata, muito ligada à arte, à poesia, à música, né, a esses movimentos mais fluidos, imprevisíveis da realidade, você pode sofrer de uma falta de estabilidade. Você pode passar a ter uma vida muito incerta, muito insegura, muito variável, e isso te traz ansiedade também. Então, se durante a vida a gente buscar somente emoções positivas o tempo todo, a gente começa a se tornar desatento, entediado, alienado, mimado, né? E se a gente passa muitos períodos experimentando somente emoções negativas, isso é desastroso também, não preciso nem explicar, né? Então, eu peço que vocês tenham essa atitude de abertura intelectual para esse curso, para entender que as diferenças entre os aspectos cientificamente mensuráveis do ser humano e aquilo que é particular, aquilo que é único nos indivíduos, são manifestações desse mesmo princípio essencial. Nós precisamos dos dois, os dois são igualmente importantes. Então, eu vou falar de uma série de assuntos com base em vários campos do conhecimento. Então, aproveita essa oportunidade para sair da sua área de interesse, para sair da sua zona de conforto, para conhecer um território novo. Se você tem uma inclinação maior para estudar e para entender o aspecto sutil, subjetivo, inconsciente do ser humano, faz um esforço para tentar entender que, para além de qualquer subjetividade, tem vários aspectos objetivos, numéricos, mensuráveis na constituição e no comportamento humano. Vai ler um pouquinho de economia comportamental, vai ler neurociência, né? Existe um valor muito grande em tentar entender pelo menos o básico de estatística, de como é que é escrito um bom estudo científico, de como é que você faz uma metodologia boa, como que você colhe uma amostra. Né? Isso não é besteira, não. Tanto que os resultados que essa área científica tem conseguido são absurdos. Então, eu costumo dizer sempre que o primeiro é importante, você conhecer tudo que é possível conhecer do aspecto objetivo. Tudo não, porque tudo é impossível, né? Mas primeiro, entenda o que você conseguir do aspecto objetivo, mensurável do comportamento humano, para depois você mergulhar no subjetivo, para que você não se perca numa teorização infinita sobre as coisas que a gente já sabe, já estudou, já mediu, já comprovou. Isso aí dá uma segurança muito boa. E da mesma forma, tá? Se você tem uma predileção pelas ciências exatas, para a psicologia ou para a prática baseada em evidências, para aquele aspecto mais biológico, mais objetivo do ser humano, faz uma força para entender as análises mais abstratas, as análises mais subjetivas que vão ser feitas aqui. Não fica olhando para tudo e pensando, mas isso aí não é baseado em evidências, isso aí é pseudociência. Calma. Deixa para fazer esse julgamento depois, de realmente tentar entender o valor do que está sendo falado. De pensar cuidadosamente sobre aquilo. E depois você decide se aquilo é útil ou não para você de alguma forma. Então, a importância de saber navegar entre o campo do objetivo e do subjetivo, do particular e do universal, vai ficar muito claro aqui durante esses nossos estudos sobre a personalidade. Então, por favor, abram seus corações, abram suas mentes e vamos em frente.
Beleza? Então aqui, finalmente, eu sei que tinha muita gente aí querendo ver esse cronograma. Esse é o cronograma dos nossos encontros. E aí, só reforçando, tá, pessoal? A lista de presença já foi mandada no chat. Não esqueçam de preencher. E um detalhe, por favor mesmo, preencham o CPF de vocês só com número. Não coloca letra, pontinho, hífen, nada, porque a gente vai buscar os dados de vocês com base só do número do CPF. Isso vai facilitar muito para a gente na hora de fazer a conferência da presença. Tá ok? Qualquer dúvida, podem perguntar sempre para a Cindy, para a Clara, para a Amanda, para a nossa equipe. Elas estão lá no grupo sempre prontas para ajudar vocês. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Só encerrar aqui então com o nosso cronograma. Então, como eu falei, no começo das primeiras aulas, Aparecida, você vai abrir o link que está no chat aqui do Meet ou no chat do YouTube e preencher o formulário. É bem simples. Então, as aulas que a gente vai tratar no começo do curso, essa é a primeira metade dele. Nós vamos tratar de questões mais filosóficas, mais abstratas, e a ideia é fornecer para vocês chaves interpretativas que ajudem vocês a compreender como melhor entender, como melhor se comunicar com as pessoas. Ela também busca orientar a própria vida de uma maneira que faça um pouco mais sentido. Esse é um ponto muito, muito importante desse curso. Na medida em que você começa a entender a sua personalidade, suas motivações, você começa a ter uma facilidade maior para definir objetivos e fazer escolhas que se alinhem com quem você é. E fazer isso é uma maneira incrível de você conferir um pouco mais de propósito, um pouco mais de sentido para a sua vida. De entender por que você está fazendo o que você está fazendo. É alinhar quem você é com o que você está fazendo. Vou bater muito nesse tópico aqui ainda, certo? Então, vocês devem ter notado aí que tem alguns asteriscos vermelhos, né, em algumas aulas, e eles são para indicar as aulas em que o roteiro delas está um pouco maior. Pode ser que essas aulas com asterisco a gente precise de 2 encontros para matar elas. A da semana que vem de literatura eu vou diminuir ela um pouco para a gente não estender muito, para a gente não ter que gastar 2 aulas. Mas a aula 3, ela é muito grande, ela é sensacional, de interpretação simbólica. Nós vamos pegar um filme, que a maioria de vocês já deve ter visto, e vamos fazer a interpretação simbólica dele todo, e nós vamos realmente precisar de 2 horas para isso, então vão ser 2 segundas-feiras. Então, sempre que a gente não conseguir terminar uma aula numa semana, a gente vai empurrar ela para outra. Isso quer dizer que esse cronograma ele vai terminar uma semana mais tarde. Mas vou fazer o possível para a gente não passar muito, não ficar entrando muito nas férias, não passar muito de julho e tudo mais. Mas é isso, né? Não dá para ser sempre como a gente quer. Então, beleza. Na segunda aula, então, vamos falar de literatura e psicologia, vamos mostrar como que a gente já pensava sobre comportamento humano, sobre patologia mental, sobre sentimentos, pensamentos, emoções, muito antes da psicologia, como é que isso era feito antes, como que não dá para você entender psicologia ou comportamento humano estudando autor só de 1850 para cá, isso não existe. O psicólogo ou a pessoa que se interessa por comportamento humano, ela tem que ter um repertório muito vasto. Ela tem que entender como que a humanidade se entendia, se determinava, se estruturava. Senão você vai ser aquela pessoa que começou a existir há 20 anos, 30 anos e acha que já tem a solução para os problemas da humanidade. Né? E não dá para fazer isso. Então, na aula 3, vamos fazer essa interpretação simbólica. E a partir da aula 4, nós vamos falar um pouco mais sobre um campo da psicologia que talvez seja um dos mais novos, que é a psicologia evolutiva, ou psicologia evolucionária, que ela adota algumas perspectivas da teoria do Darwin para explicar por que muitas das escolhas que nós fazemos, muitos dos comportamentos que nós temos, são frutos de processos evolutivos, de processos adaptativos. Nós vamos entender que esse campo de estudo é um sistema explicativo que funciona melhor do que qualquer outro para responder várias questões sobre o comportamento e o arranjo biológico do ser humano. Na sexta e sétima aula, nós vamos falar também de neurociência, né? Claro, que é uma área que eu sou apaixonado, na aula 5, porque antes da gente entrar na parte mais objetiva da personalidade, a gente tem que entender o básico do básico de como que o nosso cérebro funciona, como que as nossas emoções são processadas, o que ativa a liberação de alguns neurotransmissores e hormônios no nosso corpo, porque isso influencia muito o nosso comportamento. Então isso acontece muito na clínica, a pessoa chega reclamando de um problema, quando na verdade ela não está se hidratando direito, ela não está comendo direito, ela não está dormindo direito, ou ela tem um problema neurológico que está impedindo o funcionamento normal dela. Então, conhecer neurociência, assim, não dá para você falar que você conhece o comportamento humano, o ser humano, sem entender pelo menos o básico de neurociência. E aí, nas aulas 6 e 7, são muito, muito legais. Nós vamos começar a falar sobre como que a gente percebe o mundo, como que a gente enxerga o mundo, como que acontece o nosso processo de percepção, como que a maneira como nós percebemos o mundo não é precisa, não é absoluta.
ela depende de vários fatores objetivos e subjetivos. Nós vamos falar, então, de percepção e de... Desculpa, viu, gente? Minha garganta hoje está muito ruim, está me arranhando. Nós vamos falar de ilusão de percepção. Então, essa dinâmica interacional entre o que a gente experimenta do mundo, entre como a gente absorve os fenômenos, como a gente processa eles no cérebro e depois se manifesta no comportamento, vai ser explicada nessa primeira metade do cronograma. E na segunda metade das aulas, está aqui, nós temos 14 aulas, né? A gente vai entrar realmente no Big Five. Nós vamos pegar cada traço de personalidade, estudar ele de uma forma mais profunda, mais detida, e a gente vai ver o que tem por trás de cada um. Eu falei deles muito por alto hoje, para que vocês tenham uma ideia superficial, mas cada traço de personalidade tem uma complexidade absurda. E essas aulas dos 5 traços, elas estão grandes, eu provavelmente vou ter que dividir cada uma delas em 2. Então é por isso que eu falei, que quem estava perguntando no grupo, né, quantas aulas tem o curso, é de 15 a 20, por quê? Aula mesmo, em termos de tema, são 14. Mas as aulas dos 5 traços, a gente provavelmente vai ter que fazer 2 aulas para cada, certo? Então, como o cronograma está aí terminando em começo de junho, é possível que a gente vai terminar o grupo no meio de julho, no final de julho. Beleza? E é claro, a gente vai conversando, se tiver algum feriado, se for uma época de julho que muita gente está de férias, está viajando, a gente pode retornar em agosto e matar ele em agosto. A gente vai conversar sobre isso também, beleza? Mas só para Professor, quantas horas complementares o curso confere? Desculpe interromper. São 30 horas, porque apesar da gente ter 14 aulas, algumas delas vão ser em 2 encontros, vão ser 2 horas. Então a gente ponderou uma média ali de 30 horas de duração total, então o certificado vai ser de 30 horas, beleza? Maravilha, pessoal, vamos encerrar então. Então, por último, eu queria apresentar para vocês a Associação ALOS, que é a associação que eu fundei com alguns colegas, que eu faço parte. Ela é uma ONG, ela que está promovendo, né, e que está apoiando esse grupo. E ela é uma maneira sensacional de vocês colocarem em prática tudo que vocês estão vendo aqui. Por quê? A ideia da ALOS é que cada pessoa, cada profissional da psicologia ou cada estudante de psicologia, e obviamente nós aceitamos pessoas de outras áreas também que queiram estudar psicologia, que queiram nos conhecer melhor. Em breve nós vamos abrir também a ALOS em outras áreas de atuação. A ideia é que vocês tenham liberdade total no processo de formação de vocês. Então, por exemplo, se você quer fazer um grupo de estudo, né, se você quer fazer um curso, se você quer fazer um grupo de prática clínica em alguma abordagem que você gosta, você tem essa liberdade. Se você quer atender na clínica, você quer ter experiência, atender na clínica escola, você pode. Se você é psicólogo formado, não está conseguindo receber paciente, quer ter paciente para atender, você também pode fazer isso. Né? A Associação ALOS tem vários setores, como se fosse uma empresa, né? A gente tem setor de mídia, setor de TI, setor de marketing, setor de inteligência artificial, a gente está em setor de avaliação psicológica, nós estamos lançando agora a nossa revista, deve sair daqui no próximo mês, 2 meses, e a gente tem uma área de pesquisa científica muito grande, principalmente com base na nossa clínica. Então, se você quer ter aquela experiência mais próxima do que é o exercício da psicologia, no campo que você quiser, procure conhecer a ALOS, entre no site da ALOS, nesse Instagram aqui, tem o link o primeiro link da bio aqui do Instagram da Associação ALOS, ele tem o link para você requerer atendimento também, né? A gente está criando um grande centro de convivência em que as pessoas elas podem requerer atendimento psicológico. Né? Uma das formas de você conhecer sua personalidade mesmo é de você ser atendido por um psicólogo bom, experiente, que entende sobre personalidade, que entende sobre comportamento humano, você conversar com essa pessoa. Então, se vocês estão precisando de atendimento psicológico, de conversar com alguém, né, para quebrar aquele mito de que só faz terapia quem está doente, quem está mal, quem é louco, né? Se você quer se conhecer melhor, né, entre no Instagram da Associação ALOS, no link da bio, preencha o formulário de atendimento. Se você conhece alguém que precisa de atendimento psicológico, nós atendemos também a preços sociais, se for necessário. Então, não deixe de conhecer essa associação. Eu vou falar dela em outras aulas também, mas é só para vocês conhecerem no primeiro lugar. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Esse foi o nosso primeiro encontro. Agradeço demais a paciência de vocês, o tempo de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de preencher no nosso formulário de presença a parte de feedback. É muito importante para a gente saber se vocês gostaram, se ficou faltando alguma coisa, se vocês querem ver alguma outra coisa no curso ou em outros cursos, podem ficar completamente à vontade. Eu quero ter certeza de que o que está sendo aqui para vocês, como está sendo bom para mim, que eu sou apaixonado por isso, eu amo psicologia, eu amo estudar, amo ensinar, né? Eu quero que seja para vocês também uma experiência agradável, gostosa, que vocês tenham prazer de estar aqui comigo, né? Quero muito estar com vocês aí todas essas semanas.
E muito obrigado pela presença de vocês. Espero que tenha dado tudo certo. Desculpem o atraso. Semana que vem vai estar todo mundo bonitinho aqui no Meet, beleza? E aí eu estou à disposição aqui se alguém quiser fazer algum comentário, se alguém quiser falar alguma coisa. Mas no mais, estão liberados. E semana que vem estamos juntos. Segunda-feira, 7 horas, para falar de filosofia e literatura. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Valeu demais. E tô às ordens. Se alguém quiser comentar alguma coisa, falar. Obrigado. Boa noite. Professor, aula incrível. Prazer enorme. Obrigado. Você Pô, incrível. Satisfação, cara. Muito obrigado. Prazerão, viu? É Daniel que tá falando? Daniel. Prazer, Daniel. Cara, enorme. sensacional, viu? E eu vou Essa só para você, viu? Prazer. Obrigado. Boa noite até semana que vem, viu, gente? A gente se encontra semana que vem. Grande abraço. Forte abraço. Valeu. Professor Marcos, eu aqui queria falar.